comigo aí, primeira carta de João 5,14, ou quiser jogar aqui na frente. João fala, né, eu quero começar o culto com duas palavras para a gente dar sequência aqui na ministração que Deus preparou para nós nessa noite. 1 João 5,14, a palavra do Senhor diz assim: essa é a confiança que temos ao aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que teremos o que dele pedimos, né? Então, João fala, né, que a confiança que nós temos é aquilo que nós oramos, Deus nos ouve. E eu tenho certeza disso, porque Deus, ele fala que a palavra nem chegou à boca, Ele já sabe o que nós queremos, o que nós queremos pedir. Mas por que orar? O próprio Jesus, né, na passagem bíblica lá, de Jesus curando aquele cego Bartimeu, ele chega assim, né, tem um cego à beira da estrada pedindo, né, Jesus, filho de Davi, né, tem piedade de mim. Aí ele chega lá, depois de todo mundo dar uma bronca lá no cego: por que você está atrapalhando o mestre, né? Aí Jesus volta lá e fala assim para ele, né, ele tem misericórdia de mim. Aí ele fala: o que queres que eu te faça? Né? Então, Jesus, mesmo ele sendo cego, ele queria que ele se manifestasse o seu pedido. Então, quando nós pedimos, quando nós oramos, nós sabemos que Ele nos ouve. Aí muitas pessoas falam o seguinte: olha, vou ler aqui a palavra de João, né, a primeira carta de João, que muitas pessoas confundem. Essa é a confiança que temos ao aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. As pessoas falam assim: então, é pedir e Deus dá. Não. Não é assim, né? Por quê, pastor? Você acabou de ler aqui a palavra? Não. A palavra fala o seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, né? Então, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Sabemos o que a palavra diz, qual que é a vontade de Deus. Se nós orarmos uma oração em concordância, né, com a vontade de Deus, sim. Né? Se você orar fora da vontade de Deus, e também tem muita coisa que nós oramos que está na palavra de Deus. Outras coisas não estão na palavra de Deus. Então, é nisso, né, que eu quero trazer aqui, os irmãos, uma meditação. E, para introduzir aqui a palavra, abra comigo também Tiago 4, 2, 3. Né? Tiago fala assim, muito conhecida essa palavra. Tiago 4, né? No versículo 2, segundo, né? Diz assim: cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Né? Então, vamos, depois na sequência ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Então, oração, né? É certo que se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve e Ele nos atende. Mas tem muita coisa que você fala assim: e agora, né? O meu pedido, né, não está escrito lá na Bíblia meu pedido. Como é que eu sei que eu estava à vontade de Deus, não estava à vontade de Deus? Então, vamos orar para que Deus nos traga aqui essa noite uma revelação, porque é tão importante. Nós temos, assim, tanta necessidade de falar com Deus, tanta necessidade que Ele nos ouça os nossos pleitos, né? E é tão importante você sair daqui nessa noite, né, certo da palavra, entendendo que muitas vezes, né, às vezes a gente recebe um não, e não também a resposta. Tem muitas pessoas que falam só, se Deus fala não, ele fica de bico, né? Como criança, depois você fala não, a criança fica de bico o dia inteiro, né? Não quero comer, não quero isso, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, essa noite, esse domingo tão maravilhoso, as pessoas que o Senhor
escolheu para estar aqui conosco, cada membro, cada convidado, cada família. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua mão poderosa a nos ajudar, porque até aqui nos ajudou o Senhor, o nosso ministério, a nossa vida, as nossas famílias. Muito obrigado mesmo, Pai. Agora eu peço que o Espírito Santo venha a trazer para nós as respostas que nós precisamos. Nós queremos, Senhor Deus, estar com a igreja perfeitamente conectada ao Senhor, que o Espírito Santo venha a nos ajudar a orar como convém, que nós precisamos, Senhor Deus, nesse momento em que as famílias têm tantas lutas, tantas situações, nós clamamos e nós queremos, Senhor Deus, sair daqui nessa noite sabendo o que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, venha trazer a revelação, nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, o que nós queremos falar aqui é o seguinte, que nem tudo que nós pedimos, Deus atende. E muitas vezes, o não de Deus é a melhor resposta que nós precisamos. É duro, porque a gente não está acostumado a receber não. Mas não, o não de Deus, muitas vezes, nós vamos sair daqui nessa noite entendendo que é bênção de Deus. Então, não é só quando Deus fala, nos dá aquilo que... Por isso que nós cantamos hoje, se Deus fizer, Ele é Deus, se Deus não fizer, continua sendo Deus. Nós temos que ter esse entendimento, não só no louvor, mas na nossa vida, nos nossos momentos, no nosso devocional com Deus. Porque nós, irmãos, eu costumo trazer isso para uma parceria. Deus nos chamou para ser colaboradores de Deus, cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós pregamos isso aqui há poucos domingos atrás. Então, nisto, Deus nos chama para ser a igreja que vai marchar, a igreja que vai trazer aí o testemunho de Jesus, levar o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. E por isso nós temos lutas. E Deus vai nos provendo. Mas nós precisamos entender Deus, conhecer Deus, saber como é que Deus opera na nossa vida. Então, daí, quando nós falamos o seguinte, se nós estamos olhando aqui, que Deus ele é bom, Deus é Pai, Ele quer tudo de bom para nós, mas tem coisas que nós não vimos, tem coisas que nós não sabemos, e nós pedimos coisas que estão na contramão da vontade de Deus. Deus não vai atender. Deus vai indeferir, se fosse um juiz, está indeferido, não vou. Então, nisso aí, nós entregamos aí, por exemplo, você está numa estrada. Você consegue, quando você está numa estrada, uma mão que vai, uma mão que vem, curva, já tem uma placa, uma sinalização que é proibido ultrapassagem. Por quê? Você não sabe se está vindo o veículo lá na curva. Você consegue saber? Não. Então, nós não conseguimos enxergar na curva, nós não conseguimos enxergar no escuro e nem conseguimos enxergar o futuro. Ao passo que Deus, Ele sabe o que está lá na frente. É lá depois da curva, Ele está sabendo o que está vindo. Ele sabe, no escuro, Deus não tem, Deus é luz, não tem escuridão, não há trevas em Deus. Ele conhece o nosso amanhã. Então, se Deus falou não, vindo de Deus, que tudo vê, tudo sabe, nós temos que falar amém. Amém. Se Deus fala não, é não. Então, esse entendimento que nós estamos falando, que o não, quando você entende que Deus falou não, é bênção, tanto quanto se Ele tivesse falado sim, é para avançar. Não, é não. E quando nós não entendemos isso, nós arrumamos complicação para a nossa vida. Porque Deus falou não e você quis arrombar a porta que Deus fechou. E arrombar a porta que Deus fecha é ruim. Eu creio que muitos aqui têm experiência de teimosia, de seguir contra um não de Deus. Depois nós vamos falando aqui, Então, nós temos aí que ter a maturidade de saber respeitar a vontade de Deus. Se nós queremos conversar com Deus
E Ele sabe, nós não enxergamos, vou repetir, nós não enxergamos além da curva, nós não enxergamos na escuridão, nem enxergamos o futuro. Deus enxerga tudo isso. Se Deus vê a tudo isso, e nós estamos falando com aquele que vê, e que nos ama, e que é o nosso bem, amém. Se é não, é não. Glória a Deus que temos um Pai que nos ama e que quer nos dar a melhor direção para nós. Amém? Às vezes, por falta de entendimento, né, a gente fica achando assim, Deus não gosta de mim. Deus não me ama. Deus, né, me abandonou porque Ele falou não. Né? Então, tem 3 aspectos que nós vamos ver aqui essa noite, né? Os que se queixam, né? Os crentes que se queixam sem razão. Nós vamos ver também aqueles que pedem sem saber o que está pedindo. E vamos ver também aquele que se submete à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos ver esses 3 pontos e estamos já orando desde o início, né? Que o Espírito Santo nos dê um entendimento para que a gente possa ter uma boa parceria com Deus. Ouvir a voz de Deus, entender quando é não, entender quando é sim, para que a nossa vida seja fluida, né? Nas mãos de Deus, amém? Então, vamos ver aqui os que se queixam sem razão, né? Então, talvez, muitas vezes, nós estamos queixando da vida. Mas, se você parar para pensar, né? O nosso hoje, né? Hoje nós temos mais do que nós tínhamos ontem, né? Se você pensar na sua vida, né? Nós temos aí muito mais, estamos sendo muito mais honrados hoje do que nós fomos outro dia. Se nós formos pensar a nossa vida, como ela tem melhorado quando nós começamos a caminhar com Deus. É evidente que se você está caminhando com Deus, mas não está seguindo a direção de Deus, você não vai ter essa mesma alegria de falar, olha, realmente está melhorando, porque Deus fala, vai para cá, você vai para cá, né? Não ouço a voz de Deus, então aí... Não, mas eu estou falando o seguinte, né? O nosso caminhar com Deus, né, tem sido bênção. Se eu for falar aqui da nossa família, o dia que nós tomamos a decisão de servir a Deus, né, começou uma nova vida. Eu creio que cada um de vocês possam falar, que já tem uma experiência de caminhar com Deus, possa falar a mesma coisa, né? Então, nós vimos aqui, por exemplo, um exemplo de Adão. Quando nós falamos em Adão, antes de Deus formar Adão, o que ele era? Nada. Né? Depois que Deus formou Adão, né? Então, o que ele virou? Uma estátua de barro. Depois Deus soprou, né, o fôlego de vida nele, tornou-se uma alma vivente. Depois ele se pôs em pé e se tornou um homem. Né? Mais do que isso, Deus deu a ele, né, o comando de toda a terra nas mãos do homem. Tudo que há na terra, no ar, na água, Deus falou assim, está no seu comando. Então, Deus colocou tudo isto na mão do homem, ainda assim o homem estava insatisfeito. Mesmo Deus tendo feito, né, o ontem dele era nada. O ontem ele era um corpo, né? Hoje ele tornou-se alma vivente, né? E depois ainda presidente da terra e de todas as coisas, e ele insatisfeito. Como assim, pastor? Porque a palavra fala que Adão e Eva, né, induzidos pela serpente, eles queriam quer mais, ser igual a Deus, né? Então, quantas vezes nós, né, cristãos, Deus já fez tantas coisas na nossa vida, e muitas pessoas não dão glória a Deus. Muitas pessoas não reconhecem, não têm gratidão, e estão querendo mais, e mais, e mais. Então, querer mais é o que Deus nos dá, né? Mas ser grato a cada momento, né, pelo que nós temos conquistado, pela nossa casa, nossa família,
É o mínimo que Deus espera, né? Eu me lembro do pastor Kamakura, lá no ministério que nós começamos, Nikkei, que ele falava o seguinte, né? Tem pessoas que recebem o salário, né? Pessoas sem noção, né? Eu vou falar caso que acontece. Que a pessoa fala assim, recebi a mixaria, né? Eu recebi a mixaria. Ele fala outros apelidos aí para o salário, que é pequeno. Aí, aquela palavra, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se você não é fiel no pouco, até o pouco lhe será tirado. Então, nisso aqui, né, a gente fala o quê? Que nós temos sido tão abençoados. Temos sido tão abençoados. Então, precisa ter, da nossa parte, gratidão a Deus por aquilo que Ele nos deu, por aquilo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer ainda, porque o plano dele não acabou. Nós somos chamados, né? A obra de Deus na nossa vida está no pleno desenvolvimento. Deus está desenvolvendo em cada um de nós, tem uma proposta para cada um de nós, crescer à estatura do varão perfeito. Nós temos muito ainda que conhecer de Deus, né? Então, Deus, a gente costuma mostrar assim uma placa com uma... Você já viu aquela obra que fala assim, desculpa, estamos em reforma para melhor te servir? A nossa vida, né, nós deveríamos colocar assim, estamos em reforma, Deus está trabalhando em nós para sermos pessoas melhores, né? Então, nisso aí, né, nós vamos honrar a Deus, né? Quando você olha lá o exemplo de Davi, o rei Davi, lá em 2 Samuel 7:8, a palavra fala sobre Davi, ele fala assim, eu te tirei da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus fala, né, não aonde ele colocou Davi. Ele começa falando da onde ele tirou Davi. Te tirei da malhada, né? Quem era Davi? Da onde ele tirou e onde ele colocou Davi como rei de Israel, né? Eu pergunto, a nossa história, né? Quantos de nós estávamos assim numa situação tão, né? Não dava, né? A gente nem se alega muito em falar, mas a gente fala para mostrar como Deus tem sido misericordioso conosco, né? Da onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou. Amém? Então, aí a pergunta fala assim, mas por que está falando aqui de Davi, né? Porque Davi, nós estamos falando aqui, a comparação conosco, né? Assim como ele fala, da onde eu te tirei, pensa que nós éramos pecadores, né? Éramos escravos do pecado, vivíamos assim, não tínhamos condições de sair do pecado, mas Deus foi lá e nos resgatou, nos deu uma esperança, nos deu a salvação, nos deu uma nova roupa, né? Nos colocou agora como embaixadores de Cristo aqui na terra, nos colocou como representante seu para levar o Evangelho, né? Povo santo, propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdote real. Quantas coisas nós fomos colocados por Deus, né? Somos colunas, né, da igreja, pedras vivas que edificam o corpo de Cristo. Tantas coisas que o Senhor nos deu, atributos assim especiais, né? Então, Deus olha, então nós temos que olhar, e aí tem muitas pessoas descontentes, né? Ainda reclamando, queixando-se, né? Então, tudo isso, né? Nós somos morada do Espírito Santo, então não tem motivo para nós não estarmos assim felizes com Deus, assim como o nosso irmão Marco começou, né? Quem está feliz com Jesus, né? É impossível, né, alguém de sã consciência falar que não está feliz com Deus naquilo que Deus tem feito por nossas vidas, né? Então, pensa naquela dos dois filhos de Zebedeus, Tiago e João. Jesus estava lá no momento mais delicado, ele falando do sacrifício do qual ele haveria de passar, né? Aquele momento que Jesus vai falar assim, olha, até agora foi festa, né? Curei cegos, paralíticos, fiz, né, o morto, né, levantar, tudo mais.
mas é chegada a hora que o Filho do Homem vai ter que se padecer, né? Então, naquela hora tão assim, delicada que Jesus está ali falando com os seus discípulos, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, por intermédio da sua mãe, vai lá postular para ele um lugar quando ele estiver, né, no reino, um lugar à direita e outro à esquerda, primazia. Né? Olha só, quem eram esses dois filhos de Zebedeu, se não pescadores? Quem eram eles? Agora, discípulos de Jesus, né? Pessoas assim que andavam com Jesus, escolhido entre os 12. Um deles, né, João, era o amigo do peito de Jesus, estava ali encostado no peito de Jesus, sempre uma pessoa que Jesus amava bastante. Que privilégio esses homens, né? Aí estavam lá discutindo um lugar de destaque no reino. Nunca está bom, nunca está bom. Então essa é a natureza humana. Nunca está satisfeito, mas nós temos que nos parar para pensar que nós temos que demonstrar gratidão por aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, né? E reconhecer quanto Deus, da onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Você faz ideia do valor disso? Então, nós temos acolhido aqui pessoas que, eu sei que têm passado situações, mas Deus falou assim, chegou a sua vez. Chegou a sua vez, né? Domingo passado, o pastor Rodrigo pregou uma palavra de restituição. Depois nós trouxemos aqui a irmã Janete para testemunhar que ela perdeu, o pastor Gerry Roselino não conheceu a história, perdeu o barraco dela, caiu lá tudo, né? E Deus deu um barraco novo, né? Reconstruiu tudo. Já está morando lá, irmã? Glória a Deus, né? Depois a gente vai, né, mostrar a bênção de Deus, nós vamos fazer até um culto lá, né? De agradecimento a Deus, né? Irmãos, Deus é um Deus que nos tira. Tem pessoas aqui que já falamos aqui, né? Que humilhado, né? Colocado para fora de casa. Pessoas colocadas para fora de casa, assim, que a família não queria mais. O Senhor nos colocou aqui no coração para acolhê-los como família. Então Deus, a família de sangue o excluiu, né? Deus, como a família de Deus, acolheu. Então Deus é isso, né? Ele nos ama. Às vezes aquele que deveria te colocar no colo te despreza, mas Deus nunca nos abandona. Ele falou, pode uma mãe, né, que é a mãe do seu filho, rejeitar? É difícil, mas pode. Mas eu jamais rejeitarei, né? O Filho de Deus. Então, um filho como nós somos tratados. Então, quando nós falamos, eu pergunto, você está satisfeito com Deus? Você é grato a Deus? Quando a gente vem aqui à igreja, irmãos, muitos ainda temos assim coisas que nós queremos pedir para Deus, mas nós temos que vir para adorar a Deus, para agradecer a Deus pela semana que passou, e sabendo que nós temos uma outra semana que começa amanhã, mas a certeza que Ele nos capacita, que Ele já nos deu emprego, que aquele que, né, muitas situações aí, pessoas que estão batalhando, Deus já tem colocado direção, tem colocado um horizonte, um rumo, né? Encaminhado os nossos filhos. Ai, que bênção, né? Então, tudo isso nós temos que ser muito gratos a Deus, né? Então, nós temos que ter, assim, olhar para o espelho de manhã e agradecer a Deus. Eu normalmente, né, a minha rotina, eu acordo às vezes 5h30, 6 horas da manhã, tomo banho, fazer a barba, né? E eu, fazendo a barba, eu falo assim, ô glória, né? Cada vez que eu faço a barba, todo dia, não consigo ficar um dia sem fazer barba, eu sinto a misericórdia de Deus renovando. Porque quando você está sem fazer barba, né, fica áspero, né? Aí quando você faz a barba, você fica assim com a pele bem macia, você fala assim, olha, é renovado, né? Eu sinto isso. Deus trazendo a misericórdia, renovando a misericórdia dele na nossa vida. Eu falo assim, olha que gostoso, né? Todo dia de manhã. Quando eu trabalhava no Bradesco, né? Eu tinha várias gravatas, tinha umas 30 gravatas, agora não se usa mais gravata.
Mas eu fazia questão de uma gravata, ou várias gravatas que tinha, vermelha e branca. Por quê? A cor do Bradesco? Não. Vermelho é o sangue de Cristo, né? Eu carregava no peito. E o branco é a paz que ele nos traz. Irmãos, você veste aquilo ali, você está revestido daquilo que você acredita. Entendeu? Quando nós vivemos e acreditamos naquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, nós temos uma outra paz para a gente caminhar. Porque é isso que o Senhor nos dá. Temos lutas? Temos, mas o Senhor nos dá toda a direção, nos dá força, nos capacita, né? Então, aqui nós estamos falando aqui, né, de pessoas que nós temos que ser grato a Deus pelo aquilo que Deus tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, né? Então, pertencer a uma igreja, como eu falei, né? Nós ser parte da igreja de Cristo, que privilégio. Não está falando da nossa igreja, se você fosse da igreja de Cristo lá de Amparo, né? Glória a Deus, a de Sorocaba, outra aqui que serve o Evangelho, né? Que acompanha, segue o Evangelho. Glória a Deus, ser parte da igreja de Cristo, né? Ser pessoas assim escolhidas por Deus para fazer a obra de Deus. É um prazer enorme, porque um dia, né? Esse tempo nosso aqui é curto e o maior tempo vai começar lá na eternidade, né? Então, aqueles que caminharam com Cristo aqui, outro dia no culto no lar que nós tivemos, eu estava conversando com as irmãs que é visita, né, que é vizinhos, que não eram conhecedores da palavra, né? Assim, conhecia menos a palavra. E aí eu falei assim, olha, Jesus, muitas pessoas um exemplo, porque nós éramos pessoas da igreja católica, não é fazer distinção, mas assim, eu falei assim, olha, eu fui católico 40 anos, e a gente, pelo menos, eu não conhecia nada da palavra, né? Só vim conhecer quando Deus deu a direção para a gente começar esse ministério, aí conheci a palavra. Jesus, ele fala o seguinte, ó, creia em Deus, mas creia também em mim. Eu estou indo, né, para o Pai e vou preparar moradas para vocês. Se não fosse assim, eu não teria ido, não teria falado, né? Então, Jesus, ele fala o seguinte, eu estou indo lá para o Pai. Para quê? Preparar a morada para vir buscar a igreja. Somos nós. Aí eu pergunto, se nós somos pessoas aqui escolhidas de Deus para caminhar com Ele, e não caminhamos, você acha que o Senhor vai preparar morada para quem não quer caminhar aqui, para caminhar com Ele lá? Né? Então, ou seja, aqueles que estão com Ele aqui, vai estar com Ele na eternidade. Então, por isso é importante que nós somos povo escolhido de Deus, Jesus já nos escolheu para ser seus representantes aqui, então nós temos que ter muita alegria. Vir à igreja, não porque se eu não for, o pastor vai ligar, poxa vida, você não está vindo, né? Não, pela alegria de sermos igreja de Cristo, de sermos escolhidos do Senhor. O Senhor tem um plano para a nossa vida, e você fala assim, aonde é, Senhor, que o Senhor conta comigo, né? Para eu fazer a minha parte, ser cooperadores de Deus, né? Então, nisso aí, é a nossa satisfação, né? Aí, nós estamos falando aqui, os que pedem sem saber o que está pedindo. É um outro grupo de pessoas que nós vamos ver. No verso 3 de Tiago, ele fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, a palavra diz que nós pedimos mal, por isso que aquele hino que nós cantamos, né? Para o Espírito Santo nos ajudar, né? Porque eu não sei, né, como eu devo pedir. Então, quando nós pedimos mal, eu já falei aqui, Deus indefere, fala não. Deus fala não, né, quando nós pedimos mal, né? Então, Deus fecha a porta. Por quê? Porque Ele nos ama, né? E Ele quer coisas melhores para nós do que aquilo. Vou dar um exemplo aqui, Raquel, esposa de Jacó, né? Raquel era a mulher amada de Jacó. Jacó teve várias mulheres, né? Teve a sua irmã Lia e as concubinas, mas Raquel era a paixão de Jacó,
né? Inclusive, tem uma brincadeira que fizeram, né? Falaram assim, eu descobri que Jacó era analfabeto. Como assim? Está escrito na Bíblia. Como assim? Ele amava Raquel e não Lia. Então, a Lia era irmã de Raquel, né? É que fizeram um trocadilho aí. Raquel era amada de Jacó, né? Não Lia, a irmã dela, né? E aí, a palavra diz, né, que Raquel um dia falou para Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Está lá em Gênesis 31. Olha que palavra pesada, né? Jacó respondeu, os filhos são de Deus, né? É Ele quem os dá e só Deus pode os dar. Os filhos são a herança do Senhor. Então, ela chega para Jacó e fala assim, dá-me filhos, senão morrerei. Né? Aí Jacó fala assim, quem sou eu para dar filho? Os filhos, só Deus que pode dar filhos, não sou eu. Né? Irmão, e ela ficou ali, né? Porque a Lia tinha vários filhos, né? Não sei quantos, eu não contei aqui. As concubinas tinham vários filhos, que afinal de contas ele teve 12 filhos, né? As 12 tribos. E aí, Raquel continua lá. Ela não pedia filho, pedia filhos. Tá? Ela pedia filhos. E aí, de tanto ela pedir, e Deus honrou. Deus atendeu o pedido dela. Deus atendeu o pedido de Raquel. Nasceu José, o governador do Egito, né? Uma bênção, né? O querido de Jacó, né? Então, nasceu o primeiro filho. E a Raquel queria filhos, no plural. Né? Depois, Deus atendeu o pedido dela. Veio Benjamim, né? Só que no parto ela morreu. Porque ela disse que dá-me filhos, senão morrerei. Deus falou, está atendido o seu pedido. Aí, eu pergunto, se ela soubesse que ter filhos ia custar a morte dela, será que ela ia insistir no pedido? Entendeu? Vocês entenderam? Quando a gente não deve, né? A gente tem que deixar, né, Deus fazer o que é melhor para nós. Não, eu quero filho, senão morrerei. Né? Ela colocou a condição, Deus falou assim, está aceito. Você vai ter filhos, só que no parto do segundo filho, Deus cumpriu a parte dele e ela morreu. Né? Então eu pergunto, né, se ela soubesse, né, que ia custar a vida dela ter filhos, ela não ficaria só com o primeiro? Né? Não é verdade? Então nós não pedimos mal, né? Nós não sabemos o que pedir. Né? Então eu fico pensando aqui, né, a Raquel, ela não sabia o que ela estava pedindo. Se ela soubesse, se ela deixasse Deus decidir o que Deus tinha para ela, né? Ela ser amada de Jacó, como Jacó já amava, já era uma bênção, né? Mas não, eu quero ter filhos. Né? Elia tinha filhos, não basta filho, não vou ser menos que ela. As concubinas têm filhos, eu quero filhos. Né? Mas ficou cara a brincadeira. Né? Então, quantas vezes nós também não sabemos o que estamos pedindo para Deus? Muitas vezes nós estamos pedindo coisas que achando que vai ser a nossa felicidade e pode ser a nossa morte, né? Não pode ser a sua morte física, mas pode matar muitos sonhos que Deus tinha para você. Muitas coisas que Deus... Um segundo exemplo aqui, vamos falar aqui de Sansão. Sansão era nazireu desde o ventre da sua mãe. Aliás, quem já leu o livro de Sansão, uma história linda, né? Deus, vendo o sofrimento do povo de Israel, ele fez uma revelação para a mãe de Sansão, muito parecido com Maria, né? Falou assim, apareceu um anjo, falou, você vai ter um filho. Olha só, Deus viu a situação do seu povo, o sofrimento do seu povo, e falou, vou entrar com as minhas providências. Vou gerar um filho para você, esse filho vai ser um nazireu, mas deu toda a orientação, ele tem que ser consagrado, ele não pode cortar o cabelo, ele não pode nada de bebida, nada do vinho,
não pode tocar em cadáver, enfim. A mãe dele sabia o seguinte, cuida dele porque ele é uma pessoa especial. Ele já estabelecia que ele ia ser juiz, né? Já desde então ele ia ser juiz. E a proposta de Deus era ele ser, né, a pessoa que ia salvar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Né? Esse é o plano de Deus. Então, Deus gerou um filho para aquela mulher, né? Gerou uma pessoa que não existia para aquele propósito. Né? Aí, a mãe e o pai tinham que educar o filho aquilo que Deus falou. Não foi assim que Maria fez? Né? Maria não educou o filho até e caminhou. Aí o que aconteceu? A palavra diz aqui que Sansão cresceu, tornou-se um rapaz, né, esnobando a sua força e tudo mais. Um dia, passando pela cidade, né, ele viu uma filisteia e se encantou da moça. Chegou em casa e falou para o pai, pai, eu quero aquela filisteia como minha mulher. Filho, você está louco? Aquela mulher é de outro povo, não pode, né? Aquela mulher é do povo que está nos oprimindo, né? De jeito nenhum. Não quero saber, é só dela que eu me agradei. Então, Sansão, pela sua prepotência, pela sua arrogância, né? De achar que tudo ele podia, não queria saber qual que era a vontade de Deus, né? E tudo que Deus orientou para não fazer, ele não queria saber. Moral da história, qual foi o fim? Você que conhece a história de Sansão, ele foi depois, por causa da filisteia, foi a derrocada dele. Né? Uma pessoa com todo o poder, com todo o prestígio que ele veio de Deus, né? Ele perdeu tudo, foi humilhado, né? Fizeram o maior escárnio dele ali, morreu, né, humilhado. Né, morreu humilhado. Pergunto, se Sansão soubesse o que ia custar ele falar assim, não me agrado de outra mulher que não fosse filisteia, você não acha que ele ia pensar melhor, falando, não, peraí, pode ser uma de Israel mesmo? Né? Não é verdade? Então, nós não sabemos pedir. Nós não sabemos, né, e pedimos mal, né? Então, o cuidado é para nós não insistirmos em pedidos. Porta que Deus fecha, não arrombe, né? Porque Deus tem planos para nós. Nós não podemos arrombar aquilo que é vontade de Deus, né? Não, Deus quer uma coisa, eu quero outra. Mas espera aí. Nós somos privilegiados de ser escolhidos de Deus, né? Então, nós não podemos insistir, né, querer arrombar a porta que Deus fecha, né? Eu queria colocar para vocês um testemunho que nós conhecemos quando nós ministramos para casais. Aqui no São Francisco, entre os vários casais, nós ministramos para um casal de pastor. Ele já tinha lá seus 70 e poucos anos, a mulher também. E foi uma bênção estar com ele no nosso grupo. E eles contaram um testemunho da filha dele. A filha dele, né? Ele tinha filha, um casal assim muito simpático, né? E ela tinha filhas lindas, né? A filha dele, que é casada lá com uma pessoa que fez parte do curso também, maravilhosa, o marido bem, né? Na igreja e tal. Mas ela tinha uma filha rebelde. Ela arrumou um namorado. O pai falou assim, não, esse cara não. Porque Deus, né, deu a direção, falou assim, vai ser problema. Mas o que é isso? Né? Eu quero, exatamente como Sansão. E olha, insistiu, e o pai não, casou-se e apanha o marido até aquela época. Sofre. Não sei se ainda continua. De repente se separaram, né? Mas fazia 10 anos que eles estavam casados, marca roxas, apanhar do marido. Coisa horrorosa, né? E aí, quantos desses casos não chegam ao feminicídio, né? Pessoas que tiram a vida porque, né, perdem o controle. Por quê?
Porque o pai falou não, e ela sim, tem que ser, né? Então, irmão, quando nós falamos aqui, né, Deus, ele fala, né? Fala não, mas quando nós arrombamos a porta de Deus, né, aí a coisa sai cara para o nosso lado, né? Então, nós temos aqui outro caso aqui, do filho pródigo, né? Todo mundo conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia numa família muito rica, aí ele resolve, né, jovem, falou assim, não, pai, eu quero a minha parte da herança porque eu quero viver a vida, né? Ir para um país distante, pegou o dinheiro, aquilo ali foi uma afronta para a família, né? Imagina, a herança só tem direito depois que o pai falece, né? Então, em outras partes, assim, considerando essa situação que ele queria a parte dele do pai vivo, ele estava querendo, pai, eu quero que você morra, né? Porque eu quero a minha parte, eu estou preocupado, não. Eu quero a minha parte. E o pai deu a parte dele, né? Todos nós conhecemos. O que acontece? Esse jovem foi para fazer o que ele achava que era certo, né? Viveu em farras, orgias e tal. E nessa história, muitos desajuizados acham que dinheiro estica. Acham que dinheiro não acaba, né? Pois bem, quando você, em matéria de gastar dinheiro, o diabo manda muitos agentes para ajudar, né? Muitos amigos, né? Para ajudar a consumir o dinheiro. E aquele rapaz, em pouco tempo, ele perdeu toda a fortuna e veio a fome, e daqui a pouco ele não tinha o que comer, foi parar num chiqueiro de porcos, né? Comer comida de porcos. E aí ele está lá e ele fala, puxa vida, né? Se eu fosse empregado do meu pai, eu estava muito melhor. Os empregados lá comiam muito melhor, era muito bem mais tratado, né? Se eu voltar lá e meu pai me aceitar como empregado, eu já estou no lucro, né? Irmãos, pergunto, se ele soubesse o que ia custar, que ele ia comer comida de porco, que ele ia passar fome, vergonha, humilhação, você acha que ele ia insistir em receber a herança dele? Não é verdade? Então, a conclusão que nós chegamos aqui, né, que a pessoa, ela faz porque ela não sabe o que está pedindo. E muitas vezes é a nossa vida assim também. Muitas vezes somos nós que somos o filho pródigo, muitas vezes nós somos Sansão, só me agrada daquilo, né? Não, mas não pode, mas só me agrada naquilo, e para mim eu sou mais importante, e vai. E aí Deus permite, o filho pródigo quebrou a cara para voltar para trás. Né? Sansão, né, morreu, Deus ainda deu a vitória, né, permitiu que ele, na morte dele, matasse muitos filisteus, mas que vergonha, que humilhação para uma pessoa que era a nação inteira. O povo de Israel esperava um salvador ali, né, um libertador, né? Que vergonha. Então, quantas coisas, né, que nós, por não entendermos, né, por não sabermos, não entendemos que Deus nos ama, Deus tem o melhor para nós, e nós não submetemos à vontade de Deus, e aí nisso aí a nossa vida acaba entrando numa situação em que é esse caso que nós citamos, né? Então, muitas vezes nós estamos aqui, e ainda tem mais um caso aqui, Elias. Ah, pastor, o que você vai falar de Elias? Né? O profeta Elias? Sim, o profeta Elias. O que nós temos para falar dele? O profeta Elias teve uma vitória estupenda, né, contra o Jezabel, contra o rei Acabe. Provou lá que só o Senhor é Deus, né? Matou mais de 400 profetas de Baal. Só que aí, né, a Jezabel falou assim, então assim como ele matou meus profetas, também ele vai morrer, né? E ele vai, foge para uma caverna, né, e é cuidado por corvos e tal. Mas ele chegou num ponto que ele falou assim, eu prefiro morrer. Tendo servido a Deus como eu servi, tendo feito o que eu fiz, para mim é melhor morrer do que ficar na mão dessa Jezabel, né? Irmãos,
Ele, para pedir isso aí, ele não fazia ideia o que Deus tinha para ele. Ele achava que morrer era a última coisa que ele podia acontecer para ele descansar de toda a perseguição e tal, né? Por ele ter sido quem ele foi. Mas Deus tinha mais. Ele jamais imaginava, quando ele desejou a morte, falou para Deus que ele preferia morrer, que Deus mandaria uma carruagem celestial para recebê-lo, que ele não passaria pela morte. Olha, foi o segundo homem que, né, na Bíblia que fala que foi arrebatado para o céu. E Elias preferiu morrer, pediu a morte, abrindo mão, porque ele não sabia que Deus tinha coisas melhores para ele, que ele não passaria pela morte. Não acreditou no amor de Deus que tinha por ele, naquilo que Deus preparou para a vida dele. Não é verdade? Elias, né? Elias pediu a morte e Deus tinha muito mais, que ele não passaria pela morte, né? Que honra, né? E ele abrindo mão dessa honra. Por quê? Porque não fazia ideia, né? Não sabe o que pede, né? Então, até Elias, né? Ele pisou na bola aqui, né? Então, aí a pergunta, né? Pediriam filhos, Raquel, se ela soubesse que ia custar a sua morte? Pediria a herança, o filho pródigo, se soubesse que ia comer comida de porcos? Né? Pediria para morrer Elias, sabendo que tinha uma carruagem celestial preparada lá, com cavalos de fogo ali, para levá-los para o céu? Né? Irmãos, o que nós chegamos aqui, né? Que nós pedimos sem saber o que nós estamos pedindo. Né? Por isso nós precisamos que o Espírito Santo nos oriente como orar. Né? Nós precisamos da direção do Espírito Santo para a nossa vida, discernimento espiritual. Será que eu estou orando a coisa que é certa? Né? Então, se não está vindo, não é porque Deus não quer te atender, porque Deus tem coisa melhor. Eu perdi um emprego, pastor. Mas você não é filho do Deus vivo? Você não é filho do rei? Você acha que Deus ia deixar você na mão? Né? Agora, se você não fez a sua parte, né, aí você está colhendo aquilo que você... Né, Deus te dá uma oportunidade e tem pessoas que, né, joga fora. Eu já ouvi testemunho, né, e não querendo alongar muito, mas já ouvi testemunho de um empresário que falou assim, olha, pastor, coisa mais terrível é empregar crente. Né? Eu não faço mais isso. Porque ele era, né, da igreja, falou assim, vou dar oportunidade para a pessoa lá, o irmãozinho da igreja. Aí a pessoa dava o maior mau exemplo, faltava, não avisava, não justificava, nada, porque eu sou da igreja, né? Posso chegar a hora que eu quero. Aí o outro lá, fazendo tudo, o outro que não conhecia a palavra, né? Era um funcionário exemplar, horário certo, fazia até além da hora. Chega na hora de promover, quem ele vai promover? O crente mau caráter, né? Porque para fazer o que ele fazia, né? Conhecendo a palavra, né? Aí ele promoveu o outro que não era da igreja. Deu um problema sério, porque a pessoa, poxa vida, né? Eu sou da igreja, né? Mas e o exemplo que você dá? Não é verdade? Então, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Mas quando a gente faz a nossa parte, o inimigo está fazendo também para nos tirar. Mas aí que Deus entra. Quando nós estamos fazendo a nossa parte, o inimigo vem e fala assim, não vou deixar. Mas Deus fala assim, mas eu já dei ordem que ele vai chegar lá. Né? Quando nós estamos fazendo a nossa parte, Deus honra. Se você sair do seu emprego, se você está fazendo a sua parte, pode ficar tranquilo que Deus é Deus que está deixando você sair, porque tem uma coisa melhor. Mas se você não está fazendo, Deus também está permitindo, que é para você aprender a valorizar as oportunidades que Ele dá. Né? Mas, enfim, nós temos que entender, né, que Deus ele tem uma vontade para cada um de nós. Né? Ele tem um plano. Ele nos chamou, a palavra diz assim, brilhe a sua luz para que as pessoas vejam a sua boa obra e glorifique o Pai que está no céu. Deus quer ver a cada um de nós que cremos no nome dEle, brilhando, para as pessoas falarem assim, olha lá o Filho de Deus, olha lá como é que Deus cuida do seu povo. Né? É isso que Deus quer. A palavra diz lá,
Assim brilhe a sua luz, para que as pessoas vejam a sua boa obra e glorifiquem o Pai que está no céu. É o nome de Deus que nós temos que projetar aqui, né? Na nossa vida. Então, nós temos que fazer isso, irmão. Então, agora vamos para aquele que se submete à vontade de Deus. Então, Tiago fala assim: nada tendes porque não pedis. Ah, é, pastor, mas tem que pedir? Tem que pedir. Eu não sei como é que você pede a Deus. Eu tenho um devocional diário com Deus, todo dia, né? É sabedoria, direção. Nós temos casa, família, emprego, igreja, ministério. Tem tantas coisas para nós pedirmos a Deus, né? Então, Deus, Ele quer que você se submeta a Ele. É Ele que está no controle de todas as coisas. Quando nós nos submetemos à direção de Deus, então Ele vem e traz a direção para nossas vidas, né? Então, aí, a palavra diz: nada tendes, né? Porque não pedis. Então, Jesus ele afirma isso quando diz: pedis e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Né? Porque todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Então, tem muita gente que entende errado essa passagem. A Bíblia não fala que a Bíblia não fala que você pede e recebe o que você pediu. Pedir e dar-se-vos-á. Mas não necessariamente o que eu pedi. Se eu pedir, por exemplo, se um filho seu de 2 anos, né? 2 anos, pede uma faca afiada, você vai dar a faca afiada para o seu menino? Não, né? Aí o menino chora, vai chorar, né? Você fala assim: não vou dar, porque isso aí você vai se machucar. Então, pedir e dar-se-vos-á, mas não necessariamente o que você pediu, quando nós pedimos mal, né? Mas se você ora segundo a vontade de Deus, aí a palavra diz que teremos tudo aquilo que nós pedimos, né? Então, a palavra do Senhor, né, em Romanos 8, 26, a palavra diz que, porque nós não sabemos orar como convém. Então, Deus, a palavra já diz isso, né? Então, nós temos que orar para o Espírito Santo nos ajudar, a direcionar. Senhor, né? Eu estou buscando isso aqui, mas é isso mesmo, né? Eu não estou conseguindo ver além da curva. Eu não consigo ver, né, o futuro. Mas o Senhor que conhece o amanhã. O Senhor que sabe esse Brasil para onde está indo. Essa profissão, né? Como é que o Senhor me orienta? Então, irmãos, quando nós pedimos aquilo que não é a vontade de Deus, é não. Aí tem aquela situação, né, que às vezes a pessoa termina o namoro, qualquer semelhança que não era coincidência, né? Termina o namoro e começa a achar que vai morrer, porque a sua vida vai acabar, porque assim aquela pessoa, né? Mas se Deus, né, está no controle, né? Que a gente sempre viu essa situação, sempre viu Deus agir dessa forma, aquele testemunho daquele casal de pastor que eu citei, a pessoa vai chorar, mas Deus fala assim: chora, minha filha, pode chorar. Chorar uma semana, um mês, mas é melhor chorar uma semana, um mês, do que a vida inteira depois, né? Não é verdade? Então, Deus sabe o que é bom para nós. Deus sabe o que nós precisamos. Então, nisso aí, irmãos, é que está a nossa confiança. Se nós orarmos conforme a sua vontade, Deus é fiel para nos dar aquilo que nós pedimos, né? Então, quando nós falamos aqui, Jesus fala o seguinte: vocês que são maus, se o filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vocês não vão dar cobra. Se pedir um ovo, vocês não vão dar um escorpião. Imagina o Pai que nos ama. Vai dar alguma coisa que não seja bom para nós, né? O problema nosso é que muitas vezes nós estamos pedindo cobra pensando que estamos pedindo peixe. Estamos pedindo pedra quando nós achamos que estamos pedindo pão. Estamos pedindo um escorpião para os nossos filhos quando nós achamos que estamos pedindo ovo, né? É isso que Deus fala assim: tudo errado. É não. Então, se está errado, é não. Mas quando nós submetemos à vontade de Deus, né? O nosso Pai que é perfeito, que é bom, Ele sabe de todas as coisas, Ele vê lá na frente.
Ele sabe o que Ele preparou para nós. Então Deus falou assim, se aquele que orar a minha vontade nisto, né, segundo a minha vontade, pode contar. Irmãos, nós aqui, nossa igreja, tudo que nós planejamos aqui, precisamos de direção de Deus, precisamos de recursos, Deus provê. Não falha. Deus é fiel. Ele não falha. Mas assim, nós temos que orar à vontade de Deus. Agora, se nós falarmos assim, agora nós vamos esquecer dos propósitos de Deus para a nossa igreja, a missão da nossa igreja. Vamos, aí então, é outro caminho, né? Então, aí não conta, né? Então, a nossa proposta aqui, né, é nós estarmos assim orando sempre para que Deus nos coloque na direção da sua vontade para a nossa vida. Então, quando nós olhamos aqui, para encerrar, né, tem gente que fala assim, oração é para fraco. Tem pessoas que já falam isso aí. E eu concordo. É porque eu sou fraco que eu oro para Deus. Porque eu não consigo fazer com meus braços que eu oro para Deus. Mas não com vergonha de eu sou fraco. Né? Antes eu tinha faltava entendimento. Né? Faltava entendimento. Eu achava que eu tinha que ser forte para fazer com meus braços. Mas eu entendi a palavra, né? Que Deus, ele aprecia, né? Quando o pai... Quando o filho vem e pede para o pai, né, uma ajuda, não é com alegria que você faz, que você ensina, que você mostra o caminho, né? Deus tem nos chamado, né, tem nos mostrado aqui o plano dele para a nossa vida, né, que ele quer nos abençoar, mas quando nós confiamos nele. Então, para nós, portas que estão fechadas, Deus abrir portas para nós, direção para a nossa família, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, né? Então, tudo isso aí, Deus está preparando grandes coisas para nós, para aquele que confia. Você confia em Deus? A sua vida está nas suas mãos ou nas mãos de Deus? Irmãos, Deus, amanhã é segunda-feira, começa uma nova etapa, né? Uma semana aí, e as coisas começam tudo de novo, né? Imagina que você vai para o trabalho, e você tem um carro, que o seu trabalho é o carro, dirigir, fazer alguma coisa. Jesus fala o seguinte, me dá o volante, e eu quero dirigir. Né? Então, Jesus quer dirigir a nossa vida. Quando nós confiamos, fala assim, senta aqui, Senhor. Né? Com muito prazer. É tudo que Ele quer, que Ele esteja no controle. Que a gente fala assim, o Senhor sabe qual é o melhor caminho. O Senhor sabe as encrencas que tem lá na frente. Então eu passo o volante da minha vida para o Senhor. Você faz isso? Que é isso que Deus espera de nós, né? E para nós encerrarmos aqui, eu convido você a abrir aquela passagem de 2 Crônicas 7,14, né? Que Deus está trazendo essa oração para nós. Fica em pé, que eu quero ler todos juntos aqui. Aliás, eu vou pedir para colocar aqui na tela, para todo mundo ler na mesma versão. Né? Eu convido já o pessoal do louvor a subir aqui para nós encerrarmos. Se Deus fizer, Ele é Deus. 2 Crônicas 7,14. Diz assim a palavra... Bom, eu vou esperar aqui para... lá. A palavra diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Vamos começar todos juntos aí? Vamos de novo, voz alta aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Feche os seus olhos. Convido você a ter um momento para que você olhe para dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você.